John Wick tornou-se uma espécie de fenômeno da cultura pop. E podemos entender o porquê. Ele é incrível. Basta olhar pra ele. Pá, 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 pá. John Wick trabalha em um mundo misterioso muito além do nosso, com muitos mistérios ainda por descobrir. Certamente vamos saber mais quando John Wick 4 chegar às telonas, mas nós conseguimos achar algumas informações com a ajuda de algumas cenas deletadas. Como o próprio John Wick, os filmes são bem precisos e, na verdade, não há muitas cenas deletadas, como você talvez imaginaria. Eles fazem o trabalho, serviço completo, sem deixar testemunhas, quer dizer, sem cenas excluídas. Vamos mergulhar no mundo sombrio de Continental e John Wick. Durante os eventos do capítulo 2 de John Wick, o eficiente homem de ação de Ken Reeves se encontra em Roma em uma missão. É uma ótima parte do filme. Vemos um hotel continental diferente e John operando remotamente, onde ele é reconhecido apenas pelos seus colegas. Mas Roma tem um segredo obscuro, embora ridículo, sobre o mundo oculto em que John opera. Apesar de ser um assassino, John também é um homem de Deus, como podemos ver em suas tatuagens. Então, faria sentido que ele fizesse uma peregrinação até o Vaticano em Roma. Só que John não está indo ao Vaticano falar com Deus. Como veremos, o próprio Vaticano também está metido no mundo de John. Ele vai até o edifício superlotado, cheio de freiras por todos os lados, ele consegue acesso e, ao declarar o nome do seu alvo, ele consegue o acesso à sua santidade em pessoa, que parece abençoar o contrato. Podemos entender por que isso acabou sendo cortado do filme. Não acrescenta a narrativa, mas quão maluco é o Papa fazer parte do mundo secreto em que John habita? Temos que pensar, as freiras estão armadas? Será que o Papa consegue lutar? Como ele está envolvido? Essa cena traz mais perguntas do que respostas, e queremos essas perguntas respondidas. John Wick Parabellum trouxe um monte de antagonistas para John enfrentar. Na real, ele é um pouco estranho. Ele é frio e eficiente, mas é um completo amador perto de John. Interpretado por Mark Dacascos, Zero foi encarregado pela juíza para derrubar o John depois que ele foi declarado excomungado. Zero teve a grande cena final de luta com John, logo depois de lutar contra dois caras dos filmes Ride, então o final foi cheio de ação. Mas Mark ficou chateado porque algumas de suas cenas foram cortadas do filme, coisas que ele garantiu que eram muito legais. Especificamente, ele mencionou que havia uma cena entre ele e a juíza que não vimos. Mark mencionou que muita história também foi cortada do filme, então deve haver algo interessante que nos leva à juíza e ao Zero. O que isso seria ainda permanece desconhecido e só podemos especular, mas foi o suficiente para deixar o ator ressentido com o corte final. Talvez a juíza tenha testado Zero primeiro e tivéssemos uma cena de luta no estilo um contra muitos, ou uma revelação chocante tenha sido cortada para ser usada no capítulo 4. Mark esperava que a cena fosse incluída nos materiais especiais em DVD e Blu-ray, mas não foi o caso, mantendo esse momento em mistério. O que torna os filmes de John Wick bons é o grande elenco de personagens coadjuvantes que aparecem nos filmes. Um dos primeiros que encontramos na franquia é Aurélio, o mecânico que tem uma garagem sombria interpretada por John Leguizamo. Ele cuida de John e seu carro e tem ligações com o Continental. No segundo filme, John é encarregado de Santino de Antônio, olha o nome do peão, para eliminar a própria irmã dele. John inicialmente se recusa, apesar de estar na posse de um marcador que o obrigaria a realizar qualquer pedido. Santino queima a casa de John, mas essa é apenas a ponta do iceberg para convencer John a honrar seu juramento de sangue. Santino e seus capangas visitam Aurélio em sua garagem, provavelmente antes de queimarem a casa de John. Aurélio discute com o criminoso pouco antes de Santino caminhar até o carro danificado de John. Aurélio afirma que Santino não pode comprar o carro, apesar do criminoso insistir que não está interessado em comprar o carro. Aurélio afirma que o proprietário tem uma questão de apego com o carro, mas Santino não se importa com carros e pergunta a Aurélio onde está o carro. Ele será o investimento que servirá como moeda de troca no submundo. Aurélio leva uma surra e Santino ameaça a vida de todos os seus funcionários, o que leva Aurélio a abrir mão do veículo. Santino então declara que Aurélio agora trabalha para ele, e isso não adiciona muito ao enredo, já que Aurélio não aparece mais no resto do filme, nem aparece no capítulo 3, mas a atuação é muito boa e é divertido de assistir como uma espécie de curta-metragem.
Com menos de 2 minutos de duração, essa cena oferece um pouco de nuances e prenúncios e tem a participação de Charlie, conhecido como Limpador. O cara que você paga para limpar qualquer tipo de bagunça, se é que você me entende. E de acordo com Charlie, os negócios não vão muito bem graças às ações de John Wick. O resto da cena mostra Winston e Santino discutindo enquanto estão em Roma. Desde o início, fica claro que Winston acha que Santino está sendo imprudente, mas no final da cena, percebemos que Santino não tem respeito por Winston, relegando-o a um mordomo qualificado. Winston menciona a Santino que ele está em busca de sangue, que ele não pode mudar tudo de uma vez e que existem alguns tipos de regras. Como chefe do Continental em Nova York, são essas regras que governam a vida de Winston. O esperto Santino afirma que as regras foram feitas para serem quebradas. Ironicamente, a quebra das regras do Continental mais adiante é o que resultará na morte prematura de Santino nas mãos de John Wick. Por causa do flagrante desrespeito de Santino por Winston, podemos entender por que o grande chefe do Continental de Nova York estava secretamente torcendo pelo John. Claro, eles são amigos, mas John conduzia seus negócios no hotel. No entanto, Winston, que não é fã de Santino, acabaria por deixar um aviso a John. Essa cena ajuda a reforçar a decisão de Winston no final do filme e deixa tudo muito bem conectado. John Wick pode ser um ex-homem de renome com muitos talentos, mas ele deixou tudo isso para trás, pelo menos nos momentos iniciais do primeiro filme. Ele é casado, gosta de trabalhar no seu carro e tenta viver uma vida normal. Com uma vida assim, as coisas podem parecer mais normais do que eram antes. Então John precisa passar tempo com um hobby. Graças a uma cena deletada do primeiro filme, sabemos exatamente qual é o hobby de John e é algo inesperado e totalmente adequado ao seu personagem. Essa cena foi filmada, mas não foi incluída nos extras. Ao invés disso, Ken Reeves falou da cena em questão enquanto promovia o capítulo 3, Parabellum. Ele descreveu o passatempo de John como restaurador de livros, arrumando a lombada de couros de livros antigos. Ken Reeves descreveu o hobby como sua vocação, e inicialmente o hobby pode parecer aleatório, mas é totalmente adequado ao personagem. John é um indivíduo bastante solitário, apesar de ter tantos colegas. Temos a impressão de que ele preferiria se tornar um eremita e se retirar da sociedade, ficando apenas com sua esposa. Ao consertar livros antigos, John foca nos detalhes e nas nuances para consertar as coisas, em vez de enfiar um grampo na cara de alguém. Curiosamente, a paixão de John era restaurar especificamente antigos livros vitorianos para crianças, tanto que na casa de John você vai ver alguns desses livros à espreita. Isso encerra a nossa breve olhada em cenas deletadas da franquia John Wick. Por que você acha que a série de filmes tem mantido mistério sobre as cenas excluídas? Normalmente elas são incluídas no Blu-ray, mas parece ter havido uma exceção. Eles poderiam estar economizando material para filmes posteriores ou eles usam a maior parte do que gravam e descartam o resto? Conta aí pra gente o que você acha e qual a sua cena deletada favorita. Nós amamos a cena do Vaticano, mesmo que seja um pouco controversa. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Obrigado por assistir.